Neuroses noogênicas. As neuroses noogênicas não surgem de conflitos entre impulsos e instintos, mas de problemas existenciais. Entre esses problemas, a frustração da vontade de sentido desempenha papel central. É óbvio que, em casos noogênicos, a terapia apropriada e adequada não é a psicoterapia de modo geral, mas a logoterapia, ou seja, uma terapia que ousa penetrar na dimensão especificamente humana. Quero citar um exemplo. Um diplomata americano de alto escalão dirigiu-se a meu consultório em Viena a fim de continuar o tratamento psicanalítico iniciado 5 anos antes com um analista em Nova York. Logo de início perguntei-lhe por que ele pensava que deveria ser analisado, por que em si começara com a análise. Revelou-se que o paciente estava descontente com sua carreira e tinha extrema dificuldade em concordar com a política exterior dos Estados Unidos. Seu analista, no entanto, lhe havia dito repetidamente que ele deveria tentar reconciliar-se com seu pai, porque o governo dos Estados Unidos, bem como seus superiores, eram, entre aspas, nada mais que imagens paternas e, consequentemente, a insatisfação com seu emprego se devia ao ódio inconsciente contra o pai. Uma análise que já vinha durando 5 anos induzira o paciente a aceitar cada vez mais as interpretações de seu analista, até que de tantas árvores de símbolos e imagens, ele não mais conseguiu ver a floresta da realidade. Após algumas poucas entrevistas, ficou claro que sua vontade de sentido estava sendo frustrada por sua profissão e que ele, na realidade, ansiava engajar-se em outra espécie de trabalho. Como não tinha motivo para ele não largar sua profissão e abraçar outra, assim o fez, com os mais gratificantes resultados. Em sua nova ocupação, ele está satisfeito já faz mais de 5 anos, conforme relatou há pouco tempo. Duvido que nesse caso eu estivesse lidando com um estado neurótico, e essa é a razão por que pensei que ele não precisava de nenhuma psicoterapia, nem mesmo de logoterapia, pela simples razão de, na realidade, nem ser um paciente. Nem todo conflito é necessariamente neurótico. Certa dose de conflito é normal e sadia. De forma similar, o sofrimento não é sempre um fenômeno patológico. Em vez de sintoma de neurose, o sofrimento pode ser perfeitamente uma realização humana, especialmente se o sofrimento emana de frustração existencial. Eu negaria categoricamente que a busca por um sentido para a existência da pessoa, ou mesmo sua dúvida a respeito, sempre provenha de alguma doença ou mesmo resulte em doença. A frustração existencial em si mesma não é patológica nem patogênica. A preocupação ou mesmo o desespero da pessoa sobre se sua vida vale a pena ser vivida é uma angústia existencial, mas de forma alguma uma doença mental. É bem possível que interpretar aquela em termos desta motive um médico a soterrar o desespero existencial do seu paciente debaixo de um monte de tranquilizantes. Sua função, no entanto, é guiar o paciente através das suas crises existenciais de crescimento e desenvolvimento. A logoterapia considera sua tarefa ajudar o paciente a encontrar sentido em sua vida. Na medida em que a logoterapia o conscientiza do logos oculto de sua existência, trata-se de um processo analítico. Até esse ponto, a logoterapia se assemelha à psicanálise. Entretanto, quando a logoterapia procura tornar algo novamente consciente, ela não restringe sua atividade a fatos instintivos dentro do inconsciente do indivíduo, mas se preocupa também com realidades existenciais, tais como o sentido em potencial de sua existência ser realizado, bem como sua vontade de sentido. Qualquer análise, porém, mesmo que se abstenha de incluir a dimensão noológica em seu processo terapêutico, procura tornar o paciente consciente daquilo por que ele realmente anseia na profundidade de seu ser. A logoterapia diverge da psicanálise na medida em que considera o ser humano um ente cuja preocupação principal consiste em realizar um sentido, e não na mera gratificação e satisfação de impulsos e instintos ou na mera reconciliação das exigências conflitantes de id, ego e superego, ou na mera adaptação e no ajustamento à sociedade e ao meio ambiente.
Noodinâmica. A busca por sentido certamente pode causar tensão interior em vez de equilíbrio interior. Entretanto, justamente essa tensão é um pré-requisito indispensável para a saúde mental. Ouso dizer que nada no mundo contribui tão efetivamente para a sobrevivência, mesmo nas piores condições, como saber que a vida da gente tem um sentido. Há muita sabedoria nas palavras de Nietzsche. Quem tem por que viver, suporta quase qualquer como. Nessas palavras vejo um lema válido para qualquer psicoterapia. Nos campos de concentração nazistas, poder-se-ia ter testemunhado que aqueles que sabiam que havia uma tarefa esperando por eles tinham as maiores chances de sobreviver. Outros autores de livros sobre campos de concentração chegaram à mesma conclusão, assim como investigações psiquiátricas sobre acampamentos com prisioneiros de guerra no Japão, Coreia do Norte e Vietnã do Norte. Quanto a mim, quando fui levado para o campo de concentração de Auschwitz, um manuscrito meu, pronto para publicação, foi confiscado. Era a primeira versão do meu primeiro livro, cuja tradução inglesa foi publicada em 1955 pela editora Knopf, Nova York, sob o título de The Doctor and the Soul, An Introduction to Logotherapy. Não há dúvida de que meu profundo desejo de reescrevê-lo me ajudou a sobreviver os rigores dos campos de concentração em que estive. Assim, por exemplo, quando fui atacado pela febre do tifo, rabisquei muitos apontamentos em pedacinhos de papel para depois conseguir reescrever o manuscrito caso vivesse até o dia da libertação. Tenho certeza de que essa reconstrução do meu manuscrito perdido, levada a cabo na penumbra dos barracões de um campo de concentração na Baviera, ajudou-me a superar o perigo de um colapso cardiovascular. Pode-se ver assim que a saúde mental está baseada em certo grau de tensão. Tensão entre aquilo que já se alcançou e aquilo que ainda se deveria alcançar, ou o hiato entre o que se é e o que se deveria ser. Essa tensão é inerente ao ser humano e, por isso, indispensável ao bem-estar mental. Não deveríamos, então, hesitar em desafiar a pessoa com um sentido em potencial a ser por ela realizado. Somente assim despertaremos do estado latente sua vontade de sentido. Considero perigosa e errônea a noção de higiene mental que pressupõe que a pessoa necessita, em primeiro lugar, de equilíbrio, ou, como se diz na biologia, de homeostase, ou seja, de um estado livre de tensão. O que o ser humano realmente precisa não é um estado livre de tensões, mas antes a busca e a luta por um objetivo que vale a pena. Uma tarefa escolhida livremente. O que ele necessita não é a descarga de tensão a qualquer custo, mas antes o desafio de um sentido em potencial à espera de seu cumprimento. O ser humano precisa não de homeostase, mas daquilo que chamo de noodinâmica, isto é, da dinâmica existencial num campo polarizado de tensão, onde um polo está representado por um sentido a ser realizado e outro polo pela pessoa que deve realizá-lo. E ninguém pense que isso é válido somente para situações normais. Isso vale mais ainda para indivíduos neuróticos. Quando os arquitetos querem reforçar uma arcada que ameaça desabar, eles aumentam a carga por ela sustentada, pois com isso os componentes são ligados mais firmemente. Da mesma forma, quando os terapeutas desejam incrementar a saúde mental de seus pacientes, não deveriam ter receio de criar uma sadia quantidade de tensão através da reorientação para o sentido de sua vida. Uma vez mostrado o impacto benéfico da orientação para o sentido, volto-me agora para a perniciosa influência daquela sensação da qual se queixam tantos pacientes hoje em dia, ou seja, da total e extrema falta de sentido de sua vida. Eles carecem da consciência de um sentido pelo qual valesse a pena viver. Sentem-se perseguidos pela experiência de seu vazio interior, de um vazio dentro de si mesmos. Estão presos na situação que tenho chamado de vazio existencial. O vazio existencial. O vazio existencial é um fenômeno muito difundido no século XX. Isso é compreensível.
pode ser atribuído a uma dupla perda sofrida pelo ser humano desde que se tornou um ser verdadeiramente humano. No início da história, o ser humano foi perdendo alguns dos instintos animais básicos que regulam o comportamento do animal e asseguram sua existência. Tal segurança, assim como o paraíso, está cerrada ao ser humano para todo sempre. Ele precisa fazer opções. Acresce-se ainda que o ser humano sofreu mais outra perda em seu desenvolvimento mais recente. As tradições que serviam de apoio para seu comportamento atualmente vêm diminuindo com grande rapidez. Nenhum instinto lhe diz o que deve fazer e não há tradição que lhe diga o que ele deveria fazer. Às vezes ele não sabe sequer o que deseja fazer. Em vez disso, ele deseja fazer o que os outros fazem, conformismo. Ou ele faz o que outras pessoas querem que ele faça, totalitarismo. Um levantamento estatístico recente revelou que entre os meus alunos europeus, 25% mostravam um grau mais ou menos acentuado de vazio existencial. Entre meus alunos americanos, a porcentagem não era de 25%, mas de 60%. O vazio existencial manifesta-se principalmente num estado de tédio. Agora podemos entender por que Schopenhauer disse que, aparentemente, a humanidade estava fadada a oscilar eternamente entre os dois extremos, de angústia e tédio. É fato concreto que o tédio atualmente está causando e certamente trazendo aos psiquiatras mais problemas do que o faz a angústia. E esses problemas estão se tornando mais agudos, uma vez que o crescente processo de automação provavelmente conduzirá ao aumento das horas de lazer do trabalhador comum. É lastimável que muitos deles não saberão o que fazer com esse tempo livre adicional. Pensemos, por exemplo, na neurose dominical, aquela espécie de depressão que acomete as pessoas que se dão conta da falta de conteúdo de sua vida quando passa o corre-corre da semana atarefada e o vazio dentro dela se torna manifesto. Não são poucos os casos de suicídio que podem ser atribuídos a esse vazio existencial. Fenômenos tão difundidos como depressão, agressão e vício não podem ser entendidos se não reconhecermos o vazio existencial subjacente a eles. O mesmo é válido também para crises de aposentados e idosos. Existem ainda diversas máscaras e disfarces sob os quais transparece o vazio existencial. Às vezes, a vontade de sentido frustrada é vicariamente compensada por uma vontade de poder, incluindo sua mais primitiva forma, que é a vontade de dinheiro. Em outros casos, o lugar da vontade de sentido frustrada é tomado pela vontade de prazer. É por isso que, muitas vezes, a frustração existencial acaba em compensação sexual. Podemos observar nesses casos que a libido sexual assume proporções descabidas no vazio existencial. Algo análogo ocorre em casos de neurose. Existem certos mecanismos retroalimentadores e configurações do tipo círculo vicioso que ainda discutirei abaixo. Pode-se observar em casos e mais casos, entretanto, que essa sintomatologia invadiu um vazio existencial no qual ela continua em plena florescência. No caso desses pacientes, não estamos lidando com neuroses noogênicas. Entretanto, jamais conseguiremos que o paciente supere sua condição se não suplementarmos o tratamento psicoterápico com logoterapia. Isso porque, ao preencher o vazio existencial, o paciente estará prevenido contra recaídas futuras. Por isso, a logoterapia é indicada não só em casos noogênicos, como foi ressaltado aqui, mas também em casos psicogênicos e às vezes mesmo em pseudoneuroses somatogênicas. Sob essa luz se justifica uma afirmação feita certa vez por Magda B. Arnold. Toda terapia precisa, de algum modo, por mais restrita que seja, ser também logoterapia. Vejamos o que se pode fazer quando um paciente pergunta qual é, afinal, o sentido de sua vida. O sentido da vida. Duvido que um médico possa responder a essa questão em termos genéricos. Isso porque o sentido da vida difere de pessoa para pessoa, de um dia para outro, de uma hora para outra.
O que importa, por conseguinte, não é o sentido da vida de modo geral, mas antes o sentido específico da vida de uma pessoa em dado momento. Formular essa questão em termos gerais seria comparável a perguntar a um campeão de xadrez: diga-me, mestre, qual é o melhor lance do mundo? Simplesmente não existe algo como o melhor lance ou um bom lance à parte de uma situação específica num jogo e da personalidade peculiar do adversário. O mesmo é válido para a existência humana. Não se deveria procurar um sentido abstrato da vida. Cada qual tem sua própria vocação ou missão específica na vida. Cada um precisa executar uma tarefa concreta que está a exigir realização. Nisso a pessoa não pode ser substituída, nem pode sua vida ser repetida. Assim, a tarefa de cada um é tão singular como a sua oportunidade específica de levá-la a cabo. Uma vez que cada situação na vida constitui um desafio para a pessoa e lhe apresenta um problema para resolver, pode-se a rigor inverter a questão pelo sentido da vida. Em última análise, a pessoa não deveria perguntar qual o sentido da sua vida, mas deve reconhecer que é ela que está sendo indagada. Em suma, cada pessoa é questionada pela vida, e ela somente pode responder à vida respondendo por sua própria vida. A vida, ela somente pode responder sendo responsável. Assim, a logoterapia vê na responsabilidade, responsibleness, a essência propriamente dita da existência humana. A essência da existência. Essa ênfase sobre a responsabilidade reflete-se no imperativo categórico da logoterapia. Viva como se já estivesse vivendo pela segunda vez e como se na primeira vez você tivesse agido tão errado como está prestes a agir agora. Parece-me que nada estimula tanto o senso de responsabilidade de uma pessoa como essa máxima, a qual a convida a imaginar primeiro que o presente é passado e, em segundo lugar, que o passado ainda pode ser alterado e corrigido. Semelhante preceito confronta-a com a finitude da vida e com o caráter irrevogável, finality, daquilo que ela faz de sua vida e de si mesma. A logoterapia procura criar no paciente uma consciência plena de sua própria responsabilidade. Por isso, precisa deixar que ele opte pelo que ou perante quem ele se julga responsável. Eis porque um logoterapeuta é, dentre todos os psicoterapeutas, o que menos se vê tentado a impor julgamentos de valor a seus pacientes, porque jamais lhes permitirá transferir ao médico a responsabilidade de julgar. Por isso é o paciente quem decide se deve interpretar a tarefa de sua vida como responsável perante a sociedade ou perante sua própria consciência. Há pessoas, no entanto, que não interpretam sua vida simplesmente como uma tarefa a elas designada, mas também em função do contramestre que lhes atribuiu a tarefa. A logoterapia não é instrução nem pregação. Ela está tão distante do raciocínio lógico como da exortação moral. Em linguagem figurada, o papel do logoterapeuta é antes o de um oculista que de um pintor. O pintor procura transmitir-nos uma imagem do mundo como ele o vê. O oftalmologista procura capacitar-nos a enxergar o mundo como ele é na realidade. O papel do logoterapeuta consiste em ampliar e alargar o campo visual do paciente, de modo que todo o espectro de sentido em potencial se torne consciente e visível para ele. Ao declarar que o ser humano é uma criatura responsável e precisa realizar o sentido potencial de sua vida, quero salientar que o verdadeiro sentido da vida deve ser descoberto no mundo, e não dentro da pessoa humana ou de sua psique, como se fosse um sistema fechado. Chamei essa característica constitutiva de a autotranscendência da existência humana. Ela denota o fato de que o ser humano sempre aponta e se dirige para algo ou alguém diferente de si mesmo. Seja um sentido a realizar ou outro ser humano a encontrar. Quanto mais a pessoa esquecer de si mesma,
dedicando-se a servir uma causa ou a amar outra pessoa, mais humana será e mais se realizará. O que se chama de autorrealização não é de modo algum um objetivo atingível, pela simples razão de que quanto mais a pessoa se esforçar, tanto mais deixará de atingi-lo. Em outras palavras, a autorrealização só é possível como um efeito colateral da autotranscendência. Até aqui mostramos que o sentido da vida sempre se modifica, mas jamais deixa de existir. De acordo com a logoterapia, podemos descobrir esse sentido na vida de 3 diferentes formas: criando um trabalho ou praticando um ato, experimentando algo ou encontrando alguém, pela atitude que tomamos em relação ao sofrimento inevitável. A primeira, o caminho da realização, é bastante óbvia. A segunda e a terceira necessitam de melhor elaboração. A segunda maneira de encontrar um sentido na vida é experimentando algo, como a bondade, a verdade e a beleza, experimentando a natureza e a cultura ou ainda experimentando outro ser humano em sua originalidade única, amando-o. O sentido do amor. Amor é a única maneira de captar outro ser humano no íntimo de sua personalidade. Ninguém consegue ter consciência plena da essência última de outro ser humano sem amá-la. Por seu amor, a pessoa se torna capaz de ver os traços característicos e as feições essenciais do seu amado. Mais ainda, ela vê o que está potencialmente contido nele, aquilo que ainda não está realizado, mas deveria ser realizado. Além disso, através do seu amor, a pessoa que ama capacita a pessoa amada a realizar essas potencialidades, conscientizando-a do que ela pode ser e do que deveria vir a ser. Aquele que ama faz com que essas potencialidades venham a se realizar. Na logoterapia, o amor não é interpretado como um mero epifenômeno de impulsos e instintos no sentido de uma assim chamada sublimação. Epifenômeno é o fenômeno que ocorre como resultado de um fenômeno primário. O amor é um fenômeno tão primário como o sexo. Normalmente, sexo é uma modalidade de expressão do amor. O sexo se justifica e é até santificado no momento em que for veículo do amor, porém apenas enquanto o for. Desta forma, o amor não é entendido como um mero efeito colateral do sexo, mas o sexo é um meio de expressar a experiência daquela união última chamada de amor. A terceira forma de encontrar um sentido na vida é sofrendo. O sentido do sofrimento. Não devemos esquecer nunca que podemos encontrar sentido na vida também quando nos confrontamos com uma situação sem esperança, quando enfrentamos uma fatalidade que não pode ser mudada. Porque o que importa, então, é dar testemunho do potencial especificamente humano no que ele tem de mais elevado e que consiste em transformar uma tragédia pessoal num triunfo, em converter nosso sofrimento numa conquista humana. Quando já não somos capazes de mudar uma situação, digamos uma doença incurável, como um câncer inoperável, somos desafiados a mudar a nós próprios. Quero citar um exemplo bem claro. Certa vez, um clínico geral de mais idade veio consultar-me por causa de uma depressão muito profunda. Ele não conseguia superar a perda de sua mulher, que falecera fazia 2 anos e a qual ele amara acima de tudo. Bem, como poderia eu ajudá-lo? Que poderia dizer-lhe? Abstive-me de lhe dizer qualquer coisa, e, em vez disso, confrontei-o com uma pergunta. Que teria acontecido, doutor, se o senhor tivesse falecido primeiro e se sua esposa tivesse de lhe sobreviver? Ah, disse ele, isso teria sido terrível para ela. Ela teria sofrido muito. Ao que retruquei, veja bem, doutor, ela foi poupada desse sofrimento e foi o senhor que a poupou dele.
Mas agora o senhor precisa pagar por isso, sobrevivendo a ela e chorando sua morte. Ele não disse uma palavra, apertou minha mão e calmamente deixou meu consultório. Sofrimento, de certo modo, deixa de ser sofrimento no instante em que encontra um sentido, como o sentido de um sacrifício. É claro que essa não foi propriamente uma terapia, uma vez que, em primeiro lugar, seu desespero não era nenhuma doença. Em segundo, eu não podia alterar sua sina, não podia ressuscitar sua esposa. Mas o que eu consegui naquele momento foi mudar sua atitude frente ao destino inalterável, visto que a partir daquela ocasião ele pelo menos podia ver um sentido em seu sofrimento. Um dos princípios fundamentais da logoterapia está em que a principal preocupação da pessoa não consiste em obter prazer ou evitar a dor, mas antes em ver um sentido em sua vida. Essa é a razão por que o ser humano está pronto até a sofrer, sob a condição, é claro, de que seu sofrimento tem um sentido. É preciso deixar perfeitamente claro, no entanto, que o sofrimento não é de modo algum necessário para encontrar sentido. Insisto apenas que o sentido é possível mesmo a despeito do sofrimento, desde que naturalmente o sofrimento seja inevitável. Se ele fosse evitável, no entanto, a coisa significativa a fazer seria eliminar sua causa, fosse ela psicológica, biológica ou política. Sofrer desnecessariamente é ser masoquista e não heróico. Edith Weisskopf Johnson, que foi professora de psicologia da Universidade da Geórgia, afirmou em seu artigo sobre logoterapia que, abre aspas, nossa atual filosofia de higiene mental acentua a ideia de que as pessoas deveriam ser felizes, que infelicidade é sintoma de desajuste. Esse sistema de valores poderia ser responsável pela circunstância de o fardo da infelicidade inevitável ser acrescido da infelicidade pelo fato de a pessoa ser infeliz. Em outro ensaio, ela manifesta a esperança de que a logoterapia, aspas, possa ajudar a reagir contra certas tendências pouco sadias na atual cultura dos Estados Unidos, em que o sofredor incurável recebe muito pouca oportunidade de ter orgulho do seu sofrimento e de o considerar enobrecedor, ao invés de degradante. Tanto é que ele não só é infeliz, mas também tem vergonha de ser infeliz. Fecha aspas. Existem situações em que se está impedido de trabalhar ou de gozar a vida. O que, porém, jamais pode ser excluído é a inevitabilidade do sofrimento. Ao aceitar esse desafio de sofrer com bravura, a vida recebe um sentido até seu derradeiro instante, mantendo esse sentido literalmente até o fim. Em outras palavras, o sentido da vida é um sentido incondicional, por incluir até o sentido potencial do sofrimento inevitável. Gostaria de recordar aquilo que foi talvez a mais profunda experiência por que passei no campo de concentração. As chances de sair dali com vida não passavam de 1 em 28, como se pode verificar facilmente em estatísticas exatas. Não parecia nem mesmo possível e muito menos provável que o manuscrito do meu primeiro livro, que ocultei dentro da minha capa ao chegar a Auschwitz, jamais pudesse ser salvo. Assim tive que sofrer e superar a perda do meu filho espiritual. Parecia agora que nada nem ninguém sobreviveria a mim, nem filho físico, nem filho espiritual que fossem meus. Vi-me assim confrontado com a questão de se, dentro dessas circunstâncias, minha vida carecia de sentido em última análise. Eu ainda não percebia que uma resposta para essa questão, com que eu estava me debatendo tão desesperadamente, já estava à minha espera e que pouco depois ela me seria dada. Foi quando tive que entregar minha roupa e em troca herdei os trapos surrados de um recluso que fora mandado para a câmara de gás, logo depois de sua chegada à estação ferroviária de Auschwitz. Em lugar do grande número de páginas do meu manuscrito, encontrei no bolso da capa recém-adquirida uma única página arrancada de um livro de orações hebraico contendo a principal oração judaica, o Shema Israel. Como interpretar semelhante coincidência, se não como desafio no sentido de viver meus pensamentos, em vez de simplesmente colocá-los no papel? Lembro-me que, pouco depois, me pareceu que eu morreria em futuro próximo. Dentro dessa situação crítica, entretanto, eu tinha uma preocupação diferente da maioria dos meus companheiros. A pergunta deles era, será que vamos sair com vida do campo de concentração? Caso contrário, todo esse sofrimento não tem sentido.
A pergunta que atormentava a mim era: será que tem sentido todo esse sofrimento, toda essa morte ao nosso redor? Caso contrário, não faz sentido sobreviver uma vida